Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre essa questão da abordagem teórica, dessa escolha e de como que a gente vai fazer para utilizar, né? De que forma que essa teoria e a prática se articulam. Eu sei o quanto que é difícil fazer essa escolha, né? Na graduação ainda, às vezes a gente vai deixar para fazer essa escolha depois de se formar. Enfim, cada um vai ter aí a sua trajetória. E a minha ideia com esse vídeo é poder ajudar vocês tanto na escolha da abordagem, quanto também a se sentirem mais seguros em relação a ela, em relação a essa escolha. E se ainda não escolheu, de que forma poder começar esse caminho aí, essa jornada na prática ainda antes de ter escolhido, né, propriamente uma abordagem. Primeira coisa, gente, que eu queria compartilhar com vocês é a minha noção de abordagem. Eu acho que quando eu tô falando de teoria, de escolher uma abordagem teórica, eu tô me referindo a gente poder escolher aí por que lente que a gente vai olhar para o mundo. É claro que a gente sempre vai usar das nossas experiências, da nossa humanidade para interpretar o mundo, mas isso é o que todo mundo faz, né? Qualquer ser humano se usa da sua história, dos seus conhecimentos, das suas experiências para emitir opiniões, para justificar seus comportamentos, suas ações, suas falas. Só que a gente, enquanto psicólogo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode usar só da nossa humanidade, só das nossas experiências vivenciais, só do que a gente pensa, né? Que a gente pensa um monte de coisa. Mas quando a gente está, de fato, atendendo, né, se propondo a atender uma pessoa, trabalhar com psicologia, trabalhar com psicoterapia, principalmente, né, nesse contexto que eu tô aqui conversando com vocês, é importante sim a gente escolher uma abordagem de base, para que ela seja então a lente, o filtro pelo qual a gente vai interpretar e vai compreender aquilo que está acontecendo ali, né? Aquilo que aquela pessoa está contando. É a teoria que vai nos ajudar a compreender a vivência que aquela pessoa está apresentando ali para nós e vai ajudar a nortear a nossa prática. Qual caminho a gente vai seguir? Cada abordagem vai sistematizar, vai organizar aí, né, uma gama de conhecimentos sobre o mundo, sobre o homem, sobre os relacionamentos, sobre a questão de saúde, de doença, enfim. Cada abordagem vai trazer ali sintetizado o que ela entende que é comum ao humano. Claro que cada pessoa vai extrapolar aquilo da teoria, né? Cada pessoa vai mostrar pra gente uma combinação única, né? Essa é a grande riqueza e por isso que às vezes é tão difícil, né? Quando a gente se depara com um paciente novo, quando a gente se depara com uma pessoa na clínica ou em um determinado atendimento, a gente fica, meu Deus, o que eu faço agora? Às vezes dá isso mesmo, né? Porque foge daquilo que a gente, enquanto profissional e aqueles conhecimentos que a gente tinha ali sintetizados da teoria e das possibilidades não se aplicam perfeitamente, vamos dizer assim, àquelas pessoas que nós estamos atendendo, mas nos dá um norte, nos dá um guia, né, de qual que vai ser o nosso foco, qual que vai ser a nossa prioridade ali, como que vai ser a nossa postura diante daquela pessoa. A abordagem vai nos ajudar a entender qual que é o objetivo ali da psicoterapia, qual que vai ser aí o foco do nosso trabalho. Eu, por exemplo, trabalho com a Gestalt e o objetivo a gente pensa de uma forma geral, independente da pessoa que está ali. Eu sei que o que eu quero trabalhar com ela é a ampliação de awareness. Eu quero ampliar o fluxo dela aí de consciência, de tomada de consciência sobre ela mesma, sobre a forma como ela se relaciona, sobre a forma como ela pensa, como ela sente, quais são as necessidades dela a cada momento, assim como eu busco ajudar ela a entender e olhar também para esse entorno, para esses relacionamentos, para esse ambiente e poder, a partir dessa combinação aí de olhar as suas necessidades, de olhar para si, de olhar para fora, de olhar para o ambiente, ver, né, qual é a melhor escolha, ajudar ela a se responsabilizar por isso. Eu entendo, a partir da minha abordagem, o ser humano como um ser autodeterminado, né? Ela tem condições aí de escolher alguma coisa, por mais que naquele momento ela esteja com uma visão muito restrita, com uma visão muito pessimista, sem saber muito bem para onde ir. Eu acredito que isso é possível, né? Que ela vai acabar encontrando aí uma forma de se reorganizar. A Gestalt trabalha muito também com a teoria da autorregulação organísmica, né? Que é realmente confiar que as pessoas estão nesse processo contínuo de crescimento, de que elas estão aí em busca do crescimento. Às vezes fica meio confuso, às vezes fica um pouco disfuncional, às vezes traz sofrimento,
mas eu entendo que no momento que aquele sintoma se, de alguma forma, começou, tinha alguma função nele aí. E essa função era de alguma forma protetiva, tinha um objetivo ali. Talvez, e o que eu entendo é que com o passar do tempo isso ficou cristalizado, a pessoa foi perdendo um pouco da sua fluidez, né, da sua autenticidade, da sua espontaneidade para agir. Mas enfim, né, isso são aspectos gerais aí da Gestalt que me ajudam a nortear. Independente da queixa, independente se a pessoa chega para mim com um quadro ansioso, com um quadro depressivo, com uma dificuldade de escolher a carreira, com uma dúvida se separa ou não separa, enfim. Eu sei que a terapia pode ajudar dessa forma. É nesse sentido que eu vou trabalhar com ela. E eu preciso ter clareza disso, entende? De qual vai ser o meu objetivo ali com ela. Cada abordagem vai ter aspectos aí comuns entre si, que eu acho que todas as abordagens de alguma forma querem ajudar a pessoa a lidar melhor com ela mesma, a se sentir melhor com ela mesma, a se sentir melhor com as circunstâncias que ela vive, a escolher uma forma melhor de agir. Eu acho que isso é comum às abordagens. Mas cada uma delas vai propor um foco, vai propor algo aí para começar. A interpretação aí, a forma como ela explica os sintomas, os problemas, a saúde é diferente. Então é interessante a gente tentar, né, buscar aí, né, esse alinhamento com a nossa teoria, porque daí deixa de ser o que eu acho que é melhor, não é só eu que acho que é melhor, né? Tem de fato uma teoria que sustenta que isso faz sentido. E aí, gente, que vem a grande questão. Tem abordagem certa, não tem abordagem certa? Qual a abordagem melhor? Eu realmente acho que cada terapeuta vai saber qual que é a melhor abordagem para si naquele momento da sua vida. Assim como vai ter uma abordagem que vai casar e vai combinar melhor com o paciente naquele momento da vida dele. Então, eu não acho que tenha assim uma certa ou uma errada, uma melhor ou uma pior. Eu escolhi a Gestalt. Eu escolhi a Gestalt porque ela fez sentido para mim, né? Eu vou contar um pouquinho de como que foi essa escolha, mas teve alguns pontos que me chamaram a atenção e eu, poxa, isso faz todo sentido. Nossa, já era mais ou menos assim que eu imaginava. Já tem algo ali que casou, que fez sentido, que não fez quando eu ouvia sobre outras teorias, né? Então é interessante na medida em que a gente vai ouvindo, especialmente se você está na graduação aí, ou não tá, já acabou, mas tentar lembrar, assim, como foi a sua percepção na medida em que você ouvia falar sobre aquelas teorias. Qual fez mais sentido? Qual te pareceu mais interessante? Que caminho aí que era proposto que pareceu melhor para você? Essa abordagem teórica que vai ajudar a gente, vai ser esse fio condutor aí para ajudar a gente a caminhar, a escolher um caminho. Então, todas em comum querem que as pessoas melhorem, né? Querem ajudar as pessoas a se sentirem melhores. E claro, né? Então, por isso todas aí funcionam, eu acho, né? Mas eu teria que tentar entender a partir de determinada abordagem qual que é o caminho que ela propõe para chegar lá. Que elementos essa abordagem considera importantes de serem trabalhados. Na Gestalt, por exemplo, a gente trabalha muito com a noção do contato, da awareness. Então, assim, o que é contato, né? O que é um contato de qualidade? Como que se dá um contato de qualidade? Tenho, a partir da minha abordagem, uma leitura sobre isso e sei também que quando esse contato de alguma forma está interrompido, isso gera sofrimento. E aí, a partir de que momento que essa interrupção aconteceu, eu tenho intervenções que me ajudam a desbloquear isso, a deixar esse contato funcionar melhor, vamos dizer assim. Se fosse a TCC, se fosse a psicanálise, na medida em que ouve a pessoa, né, se queixando de alguma coisa, com algum problema, vão vir outros conceitos na cabeça, vão vir outras perspectivas aí, vão vir outros caminhos a serem explorados. A Gestalt gosta muito e prioriza muito aqui e agora, a relação terapêutica, a relação dialógica ali acontecendo. Eu entendo que a saúde, a recuperação aí, né, fortalecimento dessa pessoa vai se dar a partir da relação. E para essa relação eu tenho que estar ali no contato com ela, disponível, também mostrando a minha humanidade. Então a minha postura ali durante o atendimento tem que ser coerente com a minha abordagem. Gestalt, né, que é da onde eu posso falar, que é a abordagem que eu sigo, ela coloca muito a questão da não interpretação, de como que a gente vai fazer a interpretação. A gente privilegia a descrição, privilegia esse método fenomenológico mesmo, né? Descrever aquilo que a gente está vendo, ajudar a pessoa a se dar conta daquilo que ela está vivendo, e não só pelo verbal, também olhando para o corpo, também olhando para o não verbal. Tem abordagens que vão priorizar mais o verbal, tem outras abordagens que vão priorizar muito mais o corpo.
Tem abordagens, né, como a Gestalt, vão priorizar muito mais aquela relação, aquilo que está acontecendo ali, enfim. Né, tem vários caminhos, existem muitas abordagens teóricas, gente, assim. Eu fiz até uma enquetezinha esses dias no Instagram, perguntando ali das abordagens, e me falaram de abordagens que eu desconheço, inclusive, assim, né, algumas que eu nem sequer vi na época da faculdade. Então, existem muitas, né, eu não poderia aqui estar falando sobre elas, e nem é o meu objetivo também ficar falando de Gestalt. O meu objetivo é realmente falar que essa abordagem, ela importa, essa escolha vai ser importante para a prática. Vai ser ela que realmente vai organizar aí o nosso caminho a seguir. Agora, como escolher, né, gente? Eu tô aqui falando que tem um monte que eu particularmente não conheço. E aí uma reflexão que eu tava fazendo também é o quanto que a nossa escolha em relação à abordagem tem muito a ver com o contexto em que a gente se forma, né? Então tem faculdades que apresentam muito mais uma abordagem do que a outra. Os professores, na hora que vão nos apresentar, tem professores que estão apresentando a sua abordagem teórica, mas às vezes eles estão precisando apresentar também outras abordagens teóricas. E de que forma que isso vai chegar para os alunos, né? De que forma que isso vai chegar para vocês? Então é importante também a gente saber que na faculdade a gente vai ter algumas abordagens aí apresentadas. Elas não vão ser as únicas, a gente pode e deve buscar mais. Se daquelas que foram apresentadas ainda não fez sentido, não consegue se imaginar trabalhando, não consegue experimentar aquilo na própria vivência, porque eu acho que enquanto a gente está na graduação tem isso, né? Enquanto a gente escuta, a gente não tem pacientes ainda, né? A gente não sabe das outras pessoas, o que a gente sabe é da gente mesmo. Então, quando a gente escuta uma teoria e uma explicação para determinadas coisas, a gente tem que olhar um pouco também, né? Nossa, faz sentido, nossa, comigo é assim, não, isso tem a ver, né? Então, assim, a gente também poder transpor um pouco, né, daquilo que a gente está vendo nas teorias, para ver se a gente acha que aquilo faz sentido para a nossa prática, é um jeito também de ajudar a escolher. Então, fazer terapia, né, nas abordagens também é um jeito de ajudar a escolher, ou seja, a gente vê ali a partir daquilo acontecendo, ter um terapeuta sobre aquela abordagem. Claro que, né, gente, falando de abordagem como um fio condutor e algo que pressupõe uma certa coerência. Então, eu, enquanto gestalterapeuta e um outro gestalterapeuta, teoricamente, a gente tinha que ter uma postura com algumas características aí parecidas. Mas, gente, não tem como, né? Não vai ser exatamente igual, porque eu, Maria Emília, vou transpor e vou usar isso a partir da minha humanidade e a partir também dos meus conhecimentos adicionais. Então, isso é um ponto interessante também. Claro que eu me baseio na Gestalt, mas eu estudo outras coisas também, outras teorias também. Eu também tenho acesso a conhecimentos de outras abordagens, não só teóricas da psicologia, mas outras abordagens mesmo, né? Eu estudo, vejo e acho interessante, inclusive, para a prática da psicoterapia, a questão do mindfulness. Eu, quando li a primeira vez aquele livro de comunicação não violenta, achei super interessante, achei que fez super sentido em relação à Gestalt, a forma da gente identificar as nossas necessidades, conseguir se comunicar melhor, ou seja, eu posso ter acesso a outras ferramentas, a outros conhecimentos para além da Gestalt, e isso vai respaldar a minha prática, mas é interessante e importante que eu utilize essas outras coisas que eu vejo e que eu sei, que eu aprendo, de uma forma coerente com a abordagem, para que não fique assim, trocando caminho. Vamos imaginar um labirinto. Um labirinto não sei a melhor ideia, mas vamos lá, vou tentar explicar. A gente quer sair do ponto lá que a pessoa chegou, né? E a gente quer ajudar ela a chegar num outro lugar. E é isso que eu falei, esse outro lugar de alguma forma é muito parecido, né, nas abordagens. Mas o caminho que cada uma vai percorrer para tentar minimizar aqueles sintomas, aquele sofrimento de ansiedade, de depressão, de pânico, se a gente for pensar em termos de diagnósticos psiquiátricos, enfim, cada uma vai caminhar para um lado. E é importante que, se eu for usar outros conhecimentos, que eu tente seguir no mesmo caminho parecido ali, né? Algo que seja coerente com a Gestalt. Porque senão eu vou ficar junto com essa pessoa também, assim, sabe? Trocando de um lado para o outro. E isso atrasa, isso fica confuso, isso não fica coerente, né? Isso não fica ético também. Então eu acho que é interessante, né? Escolher aí uma abordagem. E escolha assim, né? Não precisa fazer uma escolha, não é aquela coisa assim... Tipo, comprar uma casa, sei lá, você vai gastar um dinheirão e nunca mais vai poder voltar e até depois vai ter que vender e vai dar um trabalhão para trocar. Não é para ser tão trabalhoso assim essa escolha. Realmente eu acredito que a escolha tem que ser assim, nossa, acho que vou por aí.
e se dedica a estudar essa daí, né? E se dedica a experimentar essa daí, seja enquanto paciente, seja lendo, seja fazendo curso fora da faculdade, vai atrás, né? Experimenta, vê, busca supervisão naquela abordagem, ou seja, vai tentando ter contato, porque também a gente não dá para achar que com um tisquinho de informação vai ser suficiente para fazer uma escolha consciente. Não é. Mas esse tisquinho de informações que a gente vai recebendo na época da graduação tem que ser assim, a gente tem que tentar usar isso para tentar buscar o que mais a gente precisa para fazer essa escolha. Eu lembro que quando eu estava na graduação, enfim, foi tendo várias abordagens, algumas iam fazendo mais sentido, outras menos. No fim das contas, eu achei a Gestalt fez muito sentido para mim. Eu tive uma disciplina também que falava sobre, indiretamente a disciplina não era de sistêmica, mas a professora era de sistêmica. Então, o jeito que ela falava das coisas eu achava interessante, aí eu acho que essa abordagem também é legal. E aí, o que eu precisei fazer, gente? Precisei buscar fora da faculdade, né? Então, fui fora, fiz um curso de formação básica em Gestalt, fiz um curso de formação básica nessa abordagem sistêmica. E a partir dali, eu falei, não, nossa, realmente, acho que Gestalt responde mais as perguntas que eu acho importantes de serem respondidas na terapia. Da forma como eu acho, né, que faz sentido. É melhor? Não. Inclusive, tem algumas coisas, né, da abordagem sistêmica, por exemplo, que eu aprendi na época do meu estágio em sistêmica, do ciclo de vida familiar, de algumas tarefas que têm que ser cumpridas para cada etapa, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos saindo de casa. Nossa, é super interessante e faz muito sentido, né? Então, assim, isso continua fazendo parte da minha compreensão, entende? Não uso isso, isso aqui é da sistêmica, não vou usar isso aqui da sistêmica. Não, eu acho isso super interessante e combina com a noção de campo, com a noção dos relacionamentos. Então, isso não é incoerente com a Gestalt, entende? Não tem uma incoerência aí quando eu me utilizo ou penso nessas tarefas que têm que ser cumpridas aí, entendem? Mesma coisa, eu trabalho ainda, né, com questão de obesidade, de bariátrica, enfim. Trabalhei muito tempo na psicoterapia com pacientes querendo emagrecer com dificuldades, enfim, em parceria com nutricionistas. E a maioria dos nutricionistas, a gente trabalha muito com a perspectiva comportamental, cognitivo-comportamental, né? Então, os pacientes estavam lá acompanhados com a nutricionista e estavam recebendo alguns tipos de informação. Então, assim, como que eu consigo traduzir aquilo e utilizar aquilo que ele está trazendo, que tem a ver com outra abordagem, mas de que forma eu consigo interpretar aquilo a partir da Gestalt, né? Eu lembro que tem um livro também muito bom para quem trabalha com essa questão de emagrecimento, que é da TCC, inclusive, que é Pense Magro, se eu não me engano. E aí eu lembro que ele tem muitas tarefinhas, umas coisas das escritas, tem umas coisas que são da TCC que eu não conheço o suficiente para opinar, mas que quando eu vi, poxa, eu acho que isso é um experimento legal de propor. Não como uma tarefa, não como algo ali, quando, né, eu acredito que o terapeuta cognitivo comportamental propõe, ele tem um objetivo ali com aquela tarefa. Quando eu pensei em escrever ali os motivos por que a pessoa quer emagrecer, eu já pensei, não, por que não? A gente na Gestalt gosta muito de pensar o para quê, qual a função, né, que isso remete. Então, vamos lá, vamos pensar para quê? E na hora dela escrever e dela colocar no papel, meu objetivo, usando isso que eu li num livro de TCC, era presentificar, trazer para aquele dia, para aquele momento, né, a reflexão sobre o para que ela quer aquilo. E aí ela leva embora. E depois, se ela vai ficar olhando todo dia, se ela não vai ficar olhando todo dia, eu não volto na outra sessão perguntando se ela fez, se ela não fez, como foi. A outra sessão eu deixo livre novamente para ela trazer ali o que ela quiser trazer daquela experiência ou de outra experiência qualquer. Entende? Então dá para a gente também aproveitar conhecimentos de outras áreas e de outras abordagens, mas com clareza e com coerência com aquilo que a gente acredita que funciona, com aquilo que a gente vê que funciona, com aquilo que a nossa abordagem, né, de alguma forma respalda, entendem? E um ponto meio que, para fechar, eu acho, já tá super longo esse vídeo, é assim, uma frase que é do Jung, né, que é bem interessante, que é aquela, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver aí diante de uma alma humana, seja apenas, né, e não apenas, mas seja
outra alma humana. Então, para a gente lembrar isso, né? A teoria diz daquilo que é comum, mas a gente vai precisar estar ali com aquela pessoa para olhar o que é singular na vivência dela. E isso tem que ser sempre o principal. O principal sempre vai ser aquela pessoa ali na nossa frente, o que ela traz para nós. Realmente as teorias vão servir para a gente poder ajudar a sistematizar dentro da nossa cabeça, né? O que a gente vai fazer, para onde que a gente vai ir, que tipo de perguntas a gente vai fazer. Eu vou fazer perguntas mais em termos de porquê, eu vou fazer perguntas mais remetendo à infância, eu vou tentar fazer mais exercícios de imaginação, eu vou tentar fazer exercícios de projeção, eu vou tentar... Entendem? A gente precisa ter clareza do porquê que a gente está perguntando as coisas que a gente pergunta, do porquê que a gente está falando as coisas que a gente fala. Inclusive, assim, se eu vou falar alguma coisa de mim, não é o ideal, né? Na minha percepção, na Gestalt, não pensa assim, eu vou ficar falando de mim. Não, o foco é aquela outra pessoa. Mas eu entendo que autorrevelações aí do terapeuta podem ser utilizadas em prol daquela pessoa, em prol daquele paciente. Mas se eu for falar alguma coisa, eu não posso falar só porque ela falou, eu lembrei e me deu vontade. Nossa, de que forma eu falar isso poderia ajudar? Eu preciso estar falando de mim ou tem um outro jeito de eu falar disso que não precise ser de mim, que eu consiga, de alguma forma, transmitir essa mensagem que eu tô querendo transmitir? Entendem? Era um pouco disso que eu queria trazer aqui, né? Realmente da importância, mas para a gente também não se fechar demais. Eu gosto da ideia também da abordagem, que a gente consegue formar grupos. Tem pessoas que estudam e que estão afim da mesma abordagem que você. Nossa, ótimo, se fortaleçam, grupos são para isso, grupos nos ajudam, nos dão também esse respaldo. Seja grupos mais informais, hoje em dia tem muito grupo de Telegram, de WhatsApp, tem também as redes sociais aí, os canais de YouTube, enfim, tudo isso. Juntar os grupos também é muito interessante, né? Quando a gente escolhe, pode fazer essas trocas e pode crescer a partir daí. Agora a gente só vai ter que tomar cuidado para também não ser aqueles psicólogo fechado, assim, sabe? Tipo, a minha é melhor que a sua, e é isso aí, e não quero discutir, nem me fala que isso aí não tem nada a ver. Então a gente também tem que tomar muito cuidado para não assumir essa postura. Enfim, gente, estamos aqui para trocar, né? Deixa nos seus comentários aqui embaixo, né? Qual que é a sua abordagem, se você já escolheu, se você não escolheu, o que está dificultando aí, o que está sendo mais difícil nesse processo. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer para mim. Se gostou do vídeo, dá um like aí para ajudar o YouTube a entender que tá legal, distribuir para outras pessoas, se inscreve aqui no canal para estar sempre sendo avisado aí dos próximos vídeos que saírem. Tá bom, gente? Até mais!